Olá, mantenedor! Olá, gestor educacional! Eu sou Célio Miller, do escritório Miller Martim Advogados, e nós continuamos com o nosso workshop Cobrança Educacional Avançada. O tema desta aula são as medidas preventivas à inadimplência, em complemento à gestão financeira que nós trabalhamos na aula anterior. Vamos começar falando um pouco sobre o cadastro. Já pudemos ver a importância estratégica das informações cadastrais do aluno e dos pais para as escolas. Isso serve para combater a inadimplência e para combater diversos outros problemas de relacionamento e talvez até judiciais que possam surgir posteriormente. Vamos trabalhar então estrategicamente o cadastro. Temos uma dupla finalidade, pedagógica e financeira. Costumeiramente, as escolas buscam dados de onde o aluno vem, qual é a escola anterior, qual é a sua capacidade, a sua condição intelectual, a sua maturidade para a matrícula naquele ano, naquela série. Isso a gente já sabe. Vamos adiante. Vamos observar também as informações cadastrais dos pais, do ponto de vista financeiro, como combate à inadimplência, como combate aos demais problemas jurídicos, demais problemas legais. Por exemplo, na questão de endereço que precisa ser atualizado, temos o endereço residencial e endereço comercial. Telefone, não se esqueça da importância do telefone, especialmente o celular. Hoje as famílias usam menos o telefone fixo. Vamos pegar o telefone fixo, mas prioritariamente o celular. A gente vai ver, ao trabalhar os meios de comunicação numa outra aula, como é importante o uso do celular, não só pelas ligações verbais, como também por SMS, por WhatsApp, como forma de ferramenta de comunicação digital. E esse telefone precisa ser atualizado. Estamos falando aqui em finalidade financeira dos dados cadastrais. Não se esqueça da questão profissional. De onde vem o ganha-pão da família? Porque é de lá, desta fonte de renda, que haverão recursos para pagamento da mensalidade. Quando você pede um financiamento em qualquer banco, a primeira coisa que o banco pergunta é com que você trabalha. Isso tudo é a dupla finalidade. Temos o foco, vamos pensar como se fosse um gerente bancário na concessão de um financiamento. A relevância e a consistência dos dados escolhidos significa os dois pontos principais. Eu não preciso pegar dados que são desnecessários. Acaba acarretando um desgaste junto às famílias. Mas se são dados relevantes, se eu posso utilizar, eu preciso da consistência, eu preciso checar, observar documentos, fazer pesquisas, consultas. É para isso que existe Serasa, SPC, Tribunal de Justiça, Birôs de Crédito, sistemas de pesquisa. A escola que toma esses cuidados antes da matrícula, só com isso já está combatendo e minimizando tremendamente a inadimplência. Muita gente me fala, doutor Célio, mas isso tem custo. Quando eu faço uma consulta, tem um custo. Para me associar a um banco de dados, eu tenho um custo. Eu vou considerar que isso é um investimento. Porque se você tiver 1 ou 2 alunos que passa a pagar em dia, ou você evita a matrícula de 1 ou 2 alunos que são sérios candidatos a inadimplentes, já compensou de longe aquilo que está sendo investido nessa natureza de serviço. E hoje, com tantos serviços digitais, fica cada vez mais fácil. Então, estamos falando em relevância. O primeiro ponto do cadastro é a relevância. Dados que nós vamos utilizar para alguma finalidade estratégica. Eu vou pegar um exemplo aqui. Telefone da avó não é um dado essencial, realmente não tem uma relevância prioritária, mas há muitas escolas que fazem o dia da avó, tem contato com os avós, tem contato com outros familiares, isso facilita a aproximação com a comunidade escolar. Também pode ser utilizado o telefone de avó, de tio, de outro parente, com a justificativa de algum eventual acidente, alguma eventual ocorrência que precise do contato imediato com a família. E também, finalmente, isso pode ajudar como ferramenta na cobrança, o telefone de outros parentes. Não é condição prioritária, mas a gente vai utilizar todos esses dados de diversas formas. Em relação à consistência, estamos falando da credibilidade, na checagem das informações. Que documentos nós pedimos? Eu pedi comprovante de endereço, mas eu repeti o pedido de comprovante de endereço nos anos seguintes. Eu pedi comprovantes dos documentos pessoais dos pais, pedi a certidão de casamento para saber qual é a condição familiar.
É muito comum os pais falarem, somos casados, mas às vezes a mãe é casada, teve um primeiro casamento, teve aquele filho, mora com o padrasto, a criança chama o padrasto de pai, mas ele não tem a representação legal da criança. Tem nada de errado. Nós aceitamos crianças com qualquer condição familiar, mas precisamos saber. Não existe nada de errado, nenhum preconceito, caso apareça na certidão de nascimento, pai desconhecido, sem problema nenhum. A escola vai aceitar e vai tratar muito bem a criança, vai tratar muito bem a mãe e o padrasto que aparecer, mas a escola precisa ter conhecimento. Precisa ter conhecimento porque isso tem reflexos legais em informações que são prestadas, na retirada de um aluno ao final do dia, na presença em reuniões de pais e mestres, nos contatos, para quem vai ser mandada aquela informação via agenda digital e assim por diante. Aspecto comercial. O que o meu cliente suporta? Essa pergunta é muito importante. Por exemplo, no fator renda. Existem escolas que não têm o menor problema de perguntar qual é a renda e pedir até comprovante no ato da matrícula. Mas nós concordamos que isso não é uma conduta comum. Há diversas situações em que as famílias poderão se sentir constrangidas e a gente pode até perder matrícula por conta disso. Cada um conhece o seu público. Existem regiões, existem nichos de mercado, faixas atendidas, em que a informação de renda pode ser pedida com tranquilidade e outras não. Caso não seja possível ou exista o receio de perda da matrícula, de constrangimento da família, a informação de renda não seria solicitada imediatamente, mas sim os dados profissionais, empresa onde trabalha, função, cargo, tempo. Isso já ajuda a ter uma noção da faixa de renda, da condição financeira da família. E aí vem a dica. Como todo mundo pede desconto, como é bastante comum os pais pedirem desconto da mensalidade no ato da matrícula, aí nós pedimos a comprovação da renda, porque aí ele não tem por que ficar incomodado. Essa é a ideia. Temos uma lista de documentos oficiais para matrícula. Aqueles que pedem desconto, a gente tem uma lista de documentos extras para a análise do pedido de desconto. E aí a gente pode embutir a figura de holerite, comprovação de renda, outras informações profissionais que não estavam na primeira lista. Isso é uma situação estratégica bastante relevante, porque se a nossa instituição souber qual é a renda familiar, nós já temos plena noção se está enquadrado aquele valor de mensalidade dentro do potencial financeiro. Nós podemos já ter uma noção das dificuldades futuras, como a gente comentou eventualmente, desestimular a matrícula quando percebemos que isso será arriscado. Não significa dizer não e não significa haver preconceito. Deixo muito claro isso. Assim como existe nas lojas a figura do crediário, que não vende um eletrodoméstico de alto valor para quem não consegue comprovar uma renda a partir de X, a escola deve desestimular a matrícula fazendo até um verdadeiro favor. Puxa, se a família não vai ter condição de pagar a mensalidade, porque nós cobramos uma mensalidade alta, eu vou estimular a ir em outra escola que tenha condição de aceitá-lo. Evita um problema para os dois lados. Isso tem que ser feito com transparência, com tranquilidade e não uma negativa formal. Não na figura de preconceito. Acompanhamento e atualização do cadastro são condições imprescindíveis para a tesouraria. Com as ferramentas digitais de comunicação, caiu muito o uso do correio. Eu pessoalmente gosto, algumas vezes, de enviar carta por correio. Vamos dizer 2, 3 vezes por ano. O envio de alguma correspondência que espere resposta, identifica que a família está morando naquela residência. Se o correio devolve a correspondência com o carimbão atrás, mudou-se, é um sinal claro de que eu preciso atualizar o endereço junto à família. E isso enquanto o aluno está em sala de aula. Porque depois que o aluno saiu, se desligou, foi para outra escola, eu terei muito mais dificuldade na atualização desse endereço. Agora nós temos o nosso cliente atual, fresco, contratado. Veja como é estratégico, como é importante gerenciar a informação. Como estamos falando de dados, não esquecer que hoje está em vigor a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. Com a LGPD, todos os dados dos alunos e dos pais são protegidos por sigilo e a escola tem que ter finalidades específicas, previstas em contrato. A dificuldade maior está no compartilhamento de dados cadastrais junto a outras empresas fornecedoras. Por isso, a necessidade de adequação
da Lei Geral de Proteção de Dados, a toda a transmissão de informações. Eu estou falando aqui informações cadastrais, financeiras, pedagógicas, de frequência, fotografias, filmes, todos eles são dados de pessoas identificáveis. Isso é um cuidado legítimo que a escola deve tomar para evitar queixas posteriores junto à PROCON e junto à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Com a cautela necessária, conseguimos enquadrar todos os trabalhos, toda a transmissão de dados dentro da lei para que a escola não tenha problema. Seguindo com a ideia das medidas preventivas, nós teremos aí cuidados com as matrículas. Prevenir é melhor do que remediar. Nós vimos que a gestão de risco ela pressupõe cadastro, crédito e cobrança. Já que a gente tem agora um cadastro de qualidade, atualizado, relevante, consistente, checado por documentos, vamos passar agora a observar algumas outras medidas preventivas. Primeiro está na questão da declaração de quitação da escola anterior. Antigamente, haviam discussões a respeito disso. A escola não pode exigir a comprovação de que pagou a escola anterior. Hoje não tem mais essa discussão, porque essa declaração de quitação anual está prevista em lei. É um documento obrigatório, é um documento que toda empresa que fornece serviços, escola, convênio médico, telecomunicações, qualquer empresa que presta serviços para pessoas físicas precisa fornecer essa declaração ao final do ano. Por ser um documento obrigatório, é claro que nós podemos exigir, quando vem um aluno transferido, se ele não veio de escola pública, né? Ou se não é o primeiro ano em que a criança é matriculada, pequenininha, nós podemos exigir sim a declaração de quitação da escola anterior. É possível checar? Sim, é possível, mas depende da forma de relacionamento que nós temos com as outras escolas da região. A gente sabe que não é comum. O ideal seria que houvesse sim parceria, comunicação. Às vezes isso é possível, às vezes não. Gostaria de enfatizar que concorrentes não são inimigos. O problema da inadimplência pode ser combatido em conjunto e famílias de inadimplentes poderiam ser evitadas por grupos de escolas da região, em havendo essa comunicação. Seguindo com as medidas preventivas, vamos observar aí a situação familiar da criança. A quem compete a guarda? A figura controversa da guarda compartilhada precisa ser entendida pelo gestor educacional. Não importa com quem a criança mora, importa a quem o juiz definiu que é o seu representante. Hoje, os juízes das varas de família são incentivados a conceder guarda compartilhada. Mesmo que a criança more o tempo inteiro com a mãe, se a guarda for compartilhada com o pai, ele tem poderes de representação. Então nós vamos precisar da assinatura, da concordância desse pai para muita coisa. Se a guarda for unificada só com a mãe ou só com o pai, sozinho, aquele genitor tem condições de contratar, de pedir, de exigir e até de impedir que o outro genitor retire o filho ao final da aula, tenha acesso a determinadas informações. Informação geral, informação pedagógica e até disciplinar e até financeira precisa ser fornecida para qualquer um dos pais, mesmo que ele não tenha guarda. A informação, mas a entrega da criança não. A entrega da criança depende da natureza da guarda, da definição dos critérios do juiz, por isso que é tão importante a gente ter acesso à sentença judicial. Nos contratos educacionais desenvolvidos pelo escritório Miller Martin, nós já prevemos essa situação, porque a gente sabe que costumeiramente os pais separados entram em atrito na escola em busca de informações da retirada da criança. Perfil dos pais e do aluno, do ponto de vista socioeconômico. A gente comentou com vocês que toda escola atua dentro de um nicho, tem um público-alvo específico. Escolas que cobram altas mensalidades têm famílias que são mais elitizadas. Escolas que são mais populares têm famílias com menor poder aquisitivo. Não tem problema nenhum. A dificuldade existe quando você tem uma inversão desses nichos. Claro, também tem escolas de classe média, tem todos os perfis. Temos perfil cultural, as escolas que são mais liberais, tecnológicas, conservadoras, religiosas, escolas de nicho ligadas a alguma comunidade, alguma etnia. Tudo isso perfaz a identificação do nosso nicho. Quando vem alguém que é muito diferente do nosso público, isso pode acarretar um risco maior de inadimplência. Se a escola tem alguma atividade muito específica que atende àquela comunidade, por que alguém de fora iria aceitar aquela atividade? Precisamos entender.
Pode acontecer, claro, mas a identificação do perfil do aluno e da família ajuda a enquadrarmos para quem nós estamos atendendo, literalmente qual é o nosso público. Requerimento antes do contrato, a gente já pôde falar isso também numa aula anterior. Requerimento de matrícula serve como filtro. Se a escola recebe um requerimento de matrícula assinado apenas pelos pais, ele é uma solicitação de matrícula, não é uma aceitação. A escola recebe o requerimento e vai analisar. Vai analisar o aluno do ponto de vista pedagógico e analisar os dados financeiros e cadastrais dos pais para ver se vale a pena, com pesquisa no Serasa, etc. E só depois vai deferir e autorizar a matrícula. Aí o contrato é assinado. Ah, mas doutor Célio, e o tempo para avaliação desse requerimento? Pode ser de 1 minuto, pode ser de 1 semana, pode ser de 15 dias. Exemplo clássico, a família foi visitar a escola desejando conhecer as instalações e fazer a matrícula. Ah, pois não, preenche, por favor, essa fichinha. Ele vai preencher o requerimento e enquanto a tesouraria faz toda a análise, a família vai passear pela escola. Terminou o passeio, volta para a tesouraria, pois não, está tudo autorizado, está deferido, assina o contrato educacional. Pronto, tudo feito numa única visita. Tem um problema aqui. Opa, fui checar, está tudo errado, a informação não está concreta, parece que está devendo na escola anterior, voltou a família. Olha, a gente vai colocar em lista de espera, eu vou verificar e eu te aviso quando tiver tudo em ordem para fazer a matrícula. Isso pode ser feito. A gente não se obrigou a fazer a matrícula porque uma família veio conhecer a escola e pediu. Depois de aceita a matrícula, está assinado o contrato, aí não tem mais jeito. Tem que ir até o final do ano letivo. Esse é o momento do filtro. Isso é uma medida preventiva. Uso do requerimento antes do contrato. E, finalmente, como ferramenta essencial do ponto de vista de análise financeira, é a consulta no SPC ou no Serasa. Vamos entender de forma muito clara, não é porque alguém tem um nome sujo que terá a matrícula negada. Não, tem muita gente que tem pendência, às vezes por questões de golpe, às vezes por o documento foi roubado, às vezes foi um desacordo comercial, pode acontecer. Outros fornecedores de outros tipos, pode acontecer. Precisamos verificar na negativação qual foi a natureza, qual foi o valor, qual foi a empresa. Alguém que deve muito, por exemplo, para banco, financeira, tem ação de despejo, ação de execução, penhora, isso pode aparecer na pesquisa. Significa que ele está brutalmente endividado. Ele é um forte candidato a inadimplente e por isso a gente pode ter restrições no recebimento dessa matrícula. Um outro apontamento, negativação de baixo valor, empresa desconhecida, conta mensal, podemos relevar isso, ignorar, eu não faço nenhuma pergunta e vou em frente. Aceito a matrícula. O principal para nós, se houver apontamento de outra escola, isso será identificado na pesquisa de negativação. Se vier um apontamento de outra escola, preferencialmente tente checar se aquela informação é fidedigna, porque ele é um forte candidato ao inadimplente de mensalidades. Esse é o caso mais extremo, mais difícil, e a gente precisaria evitar essa matrícula a todo custo, porque aí acarreta um risco substancial. Como disse a vocês, nós estamos falando em gestão de risco, cuidados necessários para o combate à inadimplência. É isso aí.